Começa com um papinho ali antes, então. Chance de ser preso, vai dar cadeia, que eles vão cortar, não vai sobrar nada. Meu enquadramento tá bom aqui? Bem que estamos aqui nessa data especial, né, nessa comemoração de 9 anos da BP, estamos aqui nesse cenário, né, o que isso quer dizer pra ti aqui, cara? Trabalho, né? Sim, estamos aqui no cenário original do Investigação Paralela. Na verdade é o cenário onde quase tudo começou, né? Sim, a gente gravou algumas versões, né, algumas versões piloto antes, gravamos lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre foi o primeiro. E aí quando viemos pra cá, né, decidimos botar pra frente essa ideia. Exatamente, tivemos alguns episódios em um cenário que era mais ou menos numa casa, e depois quando o negócio emplacou, a gente jogou o cenário como é aqui agora. Exatamente. Então, meu nome é Henrique Zingno, estou aqui com o Felipe Benck, meu parceiro de investigação. E esse é o programa aqui que nós criamos na BP com esse intuito de investigar realmente os crimes e os grandes acontecimentos que teve na história do Brasil. Porque a gente vê no exterior, né, nos Estados Unidos, na Europa, Netflix e Amazon, todos esses programas investigativos americanos que, enfim, os caras vão atrás das vítimas, dos suspeitos e fazem uma mega produção em cima, né, desses crimes. E o Brasil não tem isso, né? Então a gente decidiu aqui, na empresa, teve essa ideia de fazer um programa investigativo brasileiro, né, com uma produção de alta qualidade, para mostrar aí, digamos, as entranhas do processo judiciário. E aí, em algum momento tu achou que com toda essa qualidade, todo esse tempo de pesquisa, tu ia conseguir fazer semanal os episódios? Isso foi um problema no começo lá, foi bem corrido para fazer, na primeira temporada era no YouTube, né? Então ia um por semana. Chegou a ter toda quinta-feira, se não me engano. Era esse aqui, inclusive, o cenário que a gente gravava, né? A primeira temporada. Então, toda quinta-feira a gente, né, botar um episódio no ar. A primeira temporada tem 10 episódios, ou seja, foi um final de ano bem corrido, assim, pra gente. Foi puxado. Mas, ao mesmo tempo, a série deu bom, né? Deu bastante visualização. O primeiro episódio deu quase 200 mil views, se eu não me engano, em 2 dias. A gente teve uma boa reação do público em relação a ele. Então, a BP decidiu, né, continuar a série, investir mais. E aqui estamos, né, depois de 4 anos. Conta pro público que isso aqui é uma história de bastidor. Como é que foi a tua explicação pra mim pra fazer o convite pra eu participar? Que tu conta lá que, cara, vai ser 2 investigadores. Sim. E aí... A ideia do programa é que eu estudei o caso, né? Eu fiz, digamos, a investigação e tô contando pro meu parceiro aqui que não conhece nada do episódio. Então ele desconhece qualquer evidência, qualquer história, ele conhece mais ou menos o que sai na grande mídia, ele, digamos, é o espectador comum, o afegão médio, né? Então, o bem que ele faz esse papel de público também, ao mesmo tempo que comigo. No momento que ele comenta, ele faz perguntas, né, instigantes em relação à investigação. Então esse é o formato do programa. Nós apresentamos aqui um caso e depois damos as teorias sobre o que pode ter acontecido, né, em alternativa à realidade apresentada. Isso, mas o convite quando ele fez foi assim, cara, é um mais sério, assim, inteligente, que é o investigador, e o outro é mais idiota. No caso, eu sou o idiota. Mas eu aceitei de qualquer maneira. É um papel também, né? Sim, é um personagem, claro, com certeza. Eu sou muito inteligente, verdade. Obrigado, Zingano. É isso aí. Pode vender os amigos. E como a gente vai aí 9 anos de BP e 4 anos de investigação paralela, esses 4 anos significa que a gente tá na 4ª temporada e acho que tu pode dar uns spoilers aí do que tá pra vir nessa temporada nova. Sim, justamente a gente tá nesse ambiente aqui, nesse cenário, porque ele vai mudar pra próxima temporada, né? Até agora, na primeira, na segunda e na terceira temporada, nós tivemos esse cenário básico. Foi né? Isso aqui, nós dois numa bancada. Eu te contando a história, tô reagindo a ela e tal. Exato. Nessa 4ª temporada, a gente decidiu fazer uma mudança. Vai ser uma coisa mais dinâmica, a gente vai estar andando, né, num cenário. Ele vai ser um cenário longo, uma sala grande, assim, que nós temos ali alguns setups, né, pra gente ter nossas conversas. E, digamos, deu uma nova dinâmica aí pra série. Vai dar uma melhorada, né, cada temporada a gente tenta melhorar sempre mais um pouco. E nessa 4ª temporada temos essa nova... Inclusive, esse cenário que vocês estão vendo aqui, ele nem existe, ele é de mentira. Fundo verde. Magias do cinema. Bom, beleza, a gente falou aqui do cenário, de como é que vai ser o cenário até da próxima temporada, mas você não falou do que interessa, que são os episódios dessa primeira parte da 4ª temporada. Recentemente a gente teve uma notícia aí que, digamos, aqueceu mais ainda um dos episódios que a gente vai fazer, que é o episódio do Epstein, né, o Jeffrey Epstein. Playboy, que também fazia, né, cometia vários crimes de natureza... Não vou entrar nessa parte, deixa pro episódio. Mas, cara, a gente vai investigar não em si... o que aconteceu, os crimes e tal, mas uma coisa a mais. Por que o Jeffrey Epstein estava fazendo o que ele fazia?
Qual é a motivação, entendeu? Nós temos também, nessa temporada, o caso do Tiradentes, né? Digamos, um herói brasileiro que tá digamos, ele é o patrono da educação do Brasil, ele é o patrono da Polícia Civil, ele tá no livro de Heróis da República, ele é inclusive o primeiro nome a ser registrado no livro de Aço da República. Então ele é uma pessoa importante para a história do Brasil. A gente vai investigar exatamente se Tiradentes morreu na forca ou não, se ele foi substituído e se ele é realmente um herói brasileiro, como, né, tá o feriado aí, né? Se ele fez por onde pra ser julgado como um herói. Exatamente. Ok, tu falou 2, e aí, qual outro? Cara, o terceiro ele é bem especial, eu acho que ele é um dos episódios mais especiais que a gente já fez, porque ele trata de uma das pessoas mais importantes do século XX, que é uma freira. Nesse episódio, cara, a gente vai entrar numa polêmica bem grande, porque ele trata, enfim, de toda a crise que a Igreja Católica vive. E a irmã Lúcia é o centro, né, dessa discussão. Ele envolve o Vaticano, envolve a CIA, envolve Israel. É um caso que pode abalar a fé de muitas pessoas, sendo bem honesto, assim. E o último episódio? O último episódio, cara, é sobre um grande herói brasileiro aí, que eu sei que tu é muito, né, fã dele também. Pode, inclusive, mostrar, cara, quanto é fã dele pra nós. Não posso. Não sei se vai pegar aqui na câmera, mas acho que dá pra... Eu tenho uma tatuagem dele. Então, pessoal, o Ayrton Senna do Brasil, ele será tema de um dos episódios da investigação dessa temporada. Graças a Deus saiu. Porque a morte do Senna, apesar de a maioria das pessoas, né, saberem... Todo mundo sabe como ele morreu. Como ele morreu, mas não exatamente as causas do acidente. E as pessoas provavelmente não sabem também que pessoas foram condenadas por causa, né, desse processo. Pessoas foram julgadas e condenadas pela morte do Senna. Isso eu tenho certeza que as pessoas... E até tem pessoas que estavam envolvidas na época, envolvidas no caso, faziam parte da equipe e tudo mais, e continuam aí até hoje. Sim, digamos, é um dos maiores engenheiros conhecidos hoje em dia. Exatamente. Né? Vai fazer o carro do Marx ano que vem. Isso, não vou dar spoiler. Mas enfim, a gente tem várias pessoas aí que foram condenadas por isso, e a gente vai investigar exatamente as causas do acidente e o que aconteceu com essas condenações. Bom, e pra falar desse episódio aqui com a gente, vamos chamar um cara que eu sei que é muito fã do Ayrton Senna, que é o senhor Rica Perrone. Fala, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui. Então, Rica, a gente sabe que tu é muito fã do Senna aí, né, pelas tuas redes sociais, a gente consegue ver isso, nas nossas conversas também tu deixou isso bem claro. A gente queria saber de ti, cara, por que o Senna é um cara tão especial e por que tu é tão fã dele, assim? Isso aí é mole, né? Porque dá para enumerar aqui uns 150 motivos desportivos e outros também. Acho que o Ayrton Senna foi o maior ídolo que o Brasil já teve. Claro que isso também passa pelo fato dele ter morrido atuando e jovem. Obviamente que isso tem também um impacto, né, na nossa cabeça. Hoje, por exemplo, se ele tivesse vivo, talvez ele já tivesse sido cancelado declarando o voto para um lado e para o outro. Mas como ele morreu na pista, ao vivo, no auge, para nós ficou só as coisas boas do Ayrton. E eu costumo dizer o seguinte, cara, eu costumo dizer que o Ayrton Senna é o único super-herói que a Marvel não pensou, que é um super-herói que trazia um momento de família, um momento familiar aos domingos para as pessoas, com alegria, e num momento que o Brasil vive um momento muito ruim, né? Então o Senna virou um elo familiar, né? Porque os times a gente alterna, o Senna era de todos nós, né? Então a seleção joga de 4 em 4 anos, então o Senna acabou tendo esse papel, assim, muito forte, né, emocionalmente nas nossas vidas, além de ser um brasileiro que se postou mundialmente meio que contrário ao que o Brasil costuma ser, que é o brasileirinho, aquela coisa meio colonizada, que todo mundo quer de fora. O Senna chegou lá e falou, não quer saber mesmo, eu sou melhor e eu vou atropelar todo mundo aqui, quem tiver que atropelar, e pegava a bandeira do Brasil e a gente morria de orgulho daquilo, né? Então, eu acho que ninguém faz uma coisa pela primeira vez 2 vezes. Então a gente não vai ter outro Senna. A gente pode ter melhores, diferentes, mas outro Ayrton Senna eu acho que a gente nunca vai ter. O Ayrton Senna é a minha primeira referência de ter orgulho de ser brasileiro. Mesmo muito pequeno, assim, na época eu tinha 5 para 6 anos quando ele morreu, mas é algo que eu tinha muito claro, assim, de que eu sabia o que era a bandeira do Brasil, eu sabia que ali, quando ele levantava a bandeira, ele exaltava um orgulho, e é das poucas memórias que eu tenho de criança, porque geralmente quando eu tô muito pequeno eu não lembro muita coisa, mas eu lembro exatamente como foi o meu domingo na morte dele, assim. Tu lembra, Ricardo? Pra nossa geração, não sei se vocês estão lembro muito. Não sei se vocês estão na mesma geração que eu, vocês devem ser um pouco mais novos. Mas 46. Pergunta indiscreta, cara. Não, indiscreta é pra donzelas. Não. Pra vocês não tinha, pra mim não tinha o título da seleção. Então o Senna era referência de orgulho, porque a seleção brasileira não tinha visto ganhar ainda. Eu nasci em 78, eu não tinha visto ganhar. Então, a minha vida inteira o Senna foi a referência, porque a gente não tinha na seleção a conquista, só o que os nossos pais contavam, né? Exato. Então tinha muito isso. Mas eu me lembro, cara, no dia 1º, eu fui na Avenida Brasil, em São Paulo, ver o corpo dele passar.
ele era o grande herói da minha vida e até hoje. Eu tenho um altar para ele na minha casa, com tudo do Senna que você imaginar, desde o capacete até todos os carrinhos, enfim. Cara, no dia da morte, eu tava no Morumbi, assistindo São Paulo e Palmeiras. Eu sou muito apaixonado por Fórmula 1. Eu devo ter perdido 10 corridas de Fórmula 1 nos últimos 20 anos. Todas as corridas eu assisto. Essa foi uma delas. Eu acordei tarde, saí no dia anterior, devo ter passado um pouco do limite. E aí, quando eu acordei, eu tinha que ir pro Morumbi, assistir o São Paulo e Palmeiras, que eu não tinha ingresso. Eu acordei, liguei a televisão, o Galvão narrava com um tom meio triste. Eu falei, porra, o Senna abandonou de novo, porque ele tinha abandonado as 2 primeiras, se eu não me engano, né? Sim. Eu falei, porra, esse carro quebrou de novo. E foi embora. Eu não tô sabendo de acidente nenhum, rapaz. Tô indo pro Morumbi. Quando eu tô no caminho do Morumbi, eu tô indo pro Largo da Batata, em São Paulo, para pegar um ônibus pro Morumbi. Eu passo numa banca de jornal para comprar o jornal, o cara fala na televisão, fala assim, parece que a batida foi feia. Eu falei, o Senna bateu? Ele falou assim, bateu. Eu falei, pô, que carro merda, só bate isso daqui. E fui pro Morumbi. Quando eu cheguei na banca de jornal do Morumbi, que aí eu fui comprar o jornal que eu não tinha conseguido comprar na primeira, o cara falou em morte cerebral. E eu não tinha noção do que era isso. Para mim, era um termo que eu não ouvia frequentemente na época, eu não tinha. Eu fui pro jogo, cara, entrei no estádio. Não tô sabendo de nada. Não tinha internet para saber quem ganhou a corrida, nada. Eu fiquei, quando chegar em casa eu descubro, né? Deve ter sido o tal do Schumacher que tava ganhando as outras, né? De repente me aparece o nome do Senna no placar com uma cruz e a data. Eu falei, não é possível. Isso não existe. Cara, acabou o mundo, assim. Acabou o mundo. Eu passei 90 minutos que o Palmeiras virou o jogo em cima do São Paulo por 3-2. Eu não tive nenhuma reação. Fui para casa andando muitos quilômetros do Morumbi até Pinheiros, sem nenhuma reação. Cheguei em casa, meu pai estava viajando, meu pai estava na praia, em Santos, ou Praia Grande. Ele voltou de viagem, porque ele sabia que eu talvez fosse reagir meio mal. Tipo, porque ele era muito meu ídolo. Quando eu cheguei em casa, meu pai já estava em casa. Eu fui pro quarto, peguei minhas coisas, liguei na televisão no Fantástico, comecei a ver as matérias. Cara, mas eu chorei assim de segunda até quinta-feira, como se eu tivesse perdido. Aliás, eu nunca chorei pela perda de parente nenhum, que eu chorei pela perda do Ayrton Senna. Eu também, que engraçado que eu acordei atrasado pra corrida. Aí meu pai, a gente ligou, e aí já tinha acontecido o acidente, e aí passa ali, né? Primeiro, fulano, segundo, tal. E a gente olhou, pô, não tá falando do Senna, mesma coisa. Tipo, cara, deve ter quebrado o carro, meu pai que falou, tipo, puta, uma cagada que ele fez. Que quebrou nas 2 primeiras, né? Exatamente. Bateram nele e na primeira e na segunda ele rodou. Uma coisa assim. E aí a gente ficou nisso também, tipo, tá, beleza, ele saiu mais uma corrida que ele não vai completar, e aí vai andando e daqui a pouco vem um anúncio, assim, cara, no decorrer pior, é que é uma sensação terrível, assim, o sentimento é de perder alguém da família, assim. Eu nunca vi aquilo na minha vida, era um velório de dia a dia dentro de um ônibus, ou seja, não tinha contexto, não tinha nada sobre o Senna. Parece que todo mundo acordou destruído na segunda-feira. Por isso que, assim, eu acho que o Brasil não passa por isso de novo com absolutamente ninguém, cara. Ninguém. O Pelé morreu e a gente não... Claro que o Pelé morreu mais velho, né? Com todo o processo natural, mas eu acho que ninguém causaria daquele jeito, na pista, o que foi aquilo ali. Não tem como repetir aquilo. Foi a maior dor que esse país já teve. Eu acho difícil que aconteça de novo. Isso que tu falou mais cedo de a seleção brasileira não tinha ganhado ainda, né? Não era tetra, campeã ainda, né? Então... Não tinha o futebol tinha ficado nos anos 70, 60 ali, o Brasil tinha ganhado fazia muito tempo. Então era o Senna mesmo, o cara do esporte no Brasil, né? A figura internacional brasileira naquela época. Então ele realmente tem todo esse peso aí que você tá falando mesmo. E o jeito dele, né, cara? Ele é um cara carismático, um cara que falava bem, um pai que todo filho queria ter, um genro ideal, sabe? Ele é um cara que todo mundo olhava e falava, pô, claro que a gente não via na exposição atual de mídia social, não havia o julgamento diário que há sobre qualquer pessoa conhecida como é hoje. Né? Então talvez hoje o Senna fosse uma figura muito mais polêmica, etc., do que ele foi na época. Então o Senna, graças a Deus, não passou por isso e ficou como o ídolo que ele é, que é o que ele merece. Né? Beleza, Rica? Então muito obrigado aí pelo nosso papo aqui, tava muito gostoso. Eu queria que tu deixasse agora uma mensagem de despedida aí para falar dos 9 anos da BP, né? Um evento tão importante aí pra gente. Cara, obrigado vocês pelo convite. Eu tô ansioso para ver o material sobre o Ayrton Senna de vocês. E, cara, os 9 anos da BP, eu costumo dizer o seguinte, foi um amigo, Fred, um amigo veterinário, um amigo meu, que me apresentou o Brasil Paralelo há alguns anos, talvez há uns 9 anos. E aí, de curioso, eu fui ver e tal, e, cara, é uma das coisas que eu mais consumo, é uma das assinaturas que eu pago com mais gosto, eu gosto demais do trabalho de vocês,
da segunda versão dos fatos não dada pela mídia convencional, da maneira que vocês fazem, e especialmente do Investigação. É o meu quadro favorito no Brasil Paralelo. Então, parabéns para vocês, eu sou muito fã de vocês, gosto mesmo do trabalho, e que vocês tenham vida longa, apesar do Brasil viver tempos de que a gente tem que pisar em ovos. Eu espero que vocês continuem destruindo ovos e fazendo de vocês aí. Amém, meu caro. Obrigado, Ricardo. Então, se você ficou curioso aí com o nosso papo com o Rica em relação ao episódio do Senna e os outros episódios, fique atento porque a gente vai lançar a próxima temporada, a 4ª temporada da Investigação Paralela, em breve. E esse fundo verde que vocês estão vendo aqui, esse cenário, é bem diferente na 4ª temporada. Então, produção, roda o teaser aí pra gente. Não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. A cada temporada de Investigação Paralela, mergulhamos em mistérios que ainda levantam suspeitas e alimentam a curiosidade do público. Agora, na 4ª temporada, continuamos a nossa jornada de investigações. Vamos revisitar os grandes crimes da nossa história, explorando novas teorias e hipóteses que oferecem uma perspectiva diferente. Tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos. Muito desejo de vitória. Vitória na vida, não vitória como piloto. Saído de uma equipe inexpressiva e chegar numa equipe, um histórico representativo na categoria, na cabeça dele, cara, hoje é o meu momento, agora é a hora de eu mostrar, né, ao qual eu vim aqui para a Fórmula 1. I'm Jeffrey Edward Epstein, and my residence address is 6100 Red Hook Boulevard in Virgin Islands. Have you ever been convicted of a crime? Yes. Tem uma rede de celebridades, artistas e mega empresários que participavam da festa. Vários insumos históricos de que isso não ocorreu. Eu me lembro de familiares, tios, falando que isso não aconteceu. Mas e agora, ele foi mesmo enforcado? Vocês acabaram de assistir spoilers da próxima temporada de Investigação Paralela, que já está na 4ª temporada. E aqui, sem fundo verde, nós estamos com os grandes investigadores Benck e Zingano. Já a primeira pergunta, é Zingano ou é Zingano? Cara, na BP ficou Zingano, né? Então, deixa como fala no BP. Apadrinhou. Isso. E outra pergunta, e esse look, essa vestimenta aí? Cara, tá com a jaqueta. Eu vim com outra jaqueta, né? Porque senão o pessoal vai achar que eu só tenho uma roupa, né? Então, boa, veio elegante. Não, o Zingano até quando ele se veste, ele consegue fazer parecer um idiota, né? Que daí eu... Cara, não combinou, veio look de domingo, né? Vocês acharam too much? Assim? Não, tá bom. Eu acho que tá cara, é elegante. tu no escritório, talvez sem a gravata. E como o Zingano falou também, o Benck representa o público, então o público com certeza está confortável, com camiseta, pessoa mais normal. Eu sou esse cara aqui. Acompanhando essa live especial de 9 anos da BP. E já vou com uma pergunta importante, tá? Tirando o episódio do Ayrton Senna, qual desses episódios da nova temporada é o que vocês mais gostaram de fazer? Cara, pra mim é o da Irmã Lúcia. Da Irmã Lúcia, ou da falsa Irmã Lúcia, né? É o que a gente vai falar nas teorias. Esse aí, cara, ele tem realmente um potencial para as pessoas redescobrirem sua fé. E quem tem a fé um pouco abalada, ficar mais confuso ainda. Porque é uma história que realmente... uma das pessoas mais importantes do século XX, né, que foi a Irmã Lúcia, e essa pessoa, teoricamente, ela foi substituída, né? Então, cara, é um caso que pode ser bem forte para muita gente. E o Benck, eu quebrei o Benck porque o Benck, o favorito dele disparado foi o Senna. Com certeza, é um que eu brigo e peço muito há muito tempo, acho que o Zingano fez só para parar de encher o saco, para eu parar de falar isso nas reuniões, mas o que eu mais gostei dessa temporada, tirando o Senna, foi o do Epstein. Eu acho que quando a gente estava gravando, o Zingano faz uma pergunta que me deu um despertar, assim, do tipo,
tudo isso que ele fazia, por quê? Sim. O negócio do Epstein que a gente vai investigar, não o que ele fez exatamente, mas o que está por trás dele, né? Quais os motivos do Epstein ter feito tudo isso que ele fez? Essas chantagens, vídeos, né, de políticos, celebridades, pessoas importantes cometendo aqueles atos ilícitos ali, né? Por que era isso? Qual a motivação, né? Então a gente disse ele era um agente de uma inteligência secreta, ou de outra, ou com outros motivos, né? Ou só era um cara ficcionado em gravar as um coisas. taradão, então, psicopata. Mas... Então todos esses levantamentos, esses questionamentos, vocês vão assistir na 4ª temporada da Investigação Paralela. E você que está do outro lado aí, é fã da Investigação Paralela, já comenta aqui. Inclusive vou fazer uma pergunta polêmica, que o público vai gostar bastante, vai dividir o público. Nos bastidores nós estávamos comentando aqui sobre Ayrton Senna, sobre Nelson Piquet. E aí, qual dos dois era o melhor mecânico? Ayrton Senna ou Nelson Piquet? Quem é fã de Fórmula 1 vai comentar aí, com certeza. Cara, eu acho que o Piquet ele inventou muitas coisas que são usadas até hoje, né? Tipo, aquecer os pneus lá, quando os caras ficam, quando tem bandeira amarela, né, ou vermelha, os caras ficam aquecendo os pneus. Quem é que inventou isso? Piquet? Então Mas o Piquet é uma já boa correu pergunta. com um pedaço de adesivo no motor para esquentar e depois chegar na temperatura correta? Certo? Tem isso? Não, Senna fez. Não sabia dessa. Escuta. Então a gente vai dividir aqui o plantel, vai ficar um do lado do Piquet, outro do lado do Senna. Vamos deixar empate, né? Vamos deixar empate. Daí o público decide depois. Né? Mas o Piquet é um baita piloto, mas isso os com enganos certeza. não tem a tatuagem do capacete do Não, Piquet. que nem eu tenho, não. Mas o Piquet é um cara que merece uma biografia também, né, cara? Merece. A altura, porque ele é além de ser uma excelente pessoa, é um tricampeão mundial, né? Então a gente já tem um spoiler aqui. Quem sabe? Quem sabe? Fica com quem iria curtir aí uma investigação paralela, Nelson Piquet, ou melhor, um documentário? Olha que a produção está olhando aqui, os fãs do Piquet estão fazendo aqui, ó, joinha. Estão fazendo joinha, quem sabe? E pessoal, daqui a pouquinho nós teremos um convidado especial também para trocar ideia aqui conosco sobre investigação paralela, criminalidade, por aí vai, que é o grande Rodrigo Pimentel. Então, segura aí que daqui a pouco nós falamos aí com o grande Rodrigo Pimentel. E falando de casos polêmicos, a Investigação Paralela já teve 3 temporadas e vários casos, para não dizer a maioria dos casos, ou para não dizer todos os casos, envolve certas polêmicas e justamente o propósito da Investigação Paralela, mostrar o outro lado que é pouco abordado e temos alguns casos bem famosos, né? Tem o caso, por exemplo, da Maria da Penha, né, Zingano? O da Maria da Penha, apesar de eu querer falar, eu não posso falar sobre ele, meu cara. Então a gente vai para o próximo. Ainda não dá para falar abertamente sobre esse caso, mas um dia, quem sabe, a gente... E tu, Benk, qual que tu considera? O Polêmico. que pode falar? Agora o Benk tem que falar um que polêmico pode falar. Não, teve um que a gente é falado até hoje, teve a da facada do Bolsonaro, né? Que a gente teve uma solicitação para não exibir na data que nós queríamos. Não foi uma solicitação, foi uma ordem judicial, tá ligado? Mas era uma ordem judicial solicitando. Sim, não, uma ordem judicial do STF ainda, né? Nem um pedido, assim. Enfim. E acabou não, mas esse pessoal fala muito até hoje, depois a gente lançou e é o que bastante falado, assim. E dos que podemos falar? Dos que podemos falar... Entrar em detalhes, por exemplo, Mari Ferrer. Mari Ferrer foi um baita episódio. Esse da Mari Ferrer, eu tenho orgulho de ter acertado, eu acho. Esse é o que eu mais sei que a gente tá no caminho certo, assim, né? Ou um dos, pelo menos. Porque essa versão nunca foi apresentada em lugar nenhum, a não ser pelo nosso programa. E a gente realmente teve contato com as pessoas, as vítimas lá, as amigas, né? Porque não eram, na verdade, muito amigas, mas essa investigação ela foi profunda e a teoria 2 ali, ela para mim, é bingo ali. Mas o que realmente aconteceu aí para nossos espectadores que ainda não assinaram a BP e ainda não assistiram a esse episódio, que com certeza depois vocês comentarem um pouco, Sim. Vão querer assistir, vão querer assinar o BP para sempre. O que realmente aconteceu nesse julgamento? Como que foi o papel da mídia? Como que foi o papel, inclusive, das pessoas que estavam próximas dela? Cara, nesse caso, a justiça acertou, né? A decisão do juiz, ao meu ver, foi certa. Eles não conseguiram verificar que o André Aranha, né, cometeu crimes ali contra a Mari Ferrer. Então a justiça está certa. Mas quem não está certa é a mídia, né? Todo o barulho que foi feito em cima disso, inclusive criando aquele termo, que não sei se vocês lembram, o estupro culposo, né, que foi comentado na época, que é um termo que na verdade nem aparece em nenhuma das peças, né, escritas pelo juiz ou pela defesa. Então foi uma coisa inventada, acho que foi o Intercept, né? Vou citar aqui o Intercept. Foram eles que criaram uma jornalista, né, que fez essa matéria, que daí o caso explodiu, né? Daí veio toda, né, o feminismo online, toda essa questão começou a pesar muito em cima disso e na época entraram em contato comigo para falar:
Zingano, não é isso, tu tem que ouvir essa história. Aí eu fui até a Floripa lá, falei com as pessoas responsáveis e bolamos esse caso aí que eu acho que realmente é um dos melhores nossos. Sim. Eu acho que foi o que a gente mais, assim, conseguiu um nível de investigação real, assim, porque alguns a gente às vezes não consegue ouvir os outros lados, não tem insumo suficiente, aí fica naquela coisa tipo, é uma possível teoria. E fica no meio do caminho. Exatamente, mas esse era um dos que eu gravei que eu não tive acesso antes de gravar, que eu fui realmente me surpreendendo no decorrer do negócio ali, com acesso à entrada do hotel, coisas que, para não dar um spoiler muito grande aqui. Se for por menores, assim, o que se sabe é que ela foi estuprada pelo cara, ela não foi. Né? Esse é o... Saiu na grande mídia, foi isso. Daí a gente tem um laudo lá que diz o contrário, né? Que quando que realmente aconteceu essa perda da virgindade é o que a gente aborda. Né? A gente conseguiu até um laudo específico que dá uma data de tipo, de X a X dias ainda pode ser encontrado, considerado uma relação, e aí tem um acesso dela num hotel de um cara, num quarto. Aí tem a questão exatamente, da cara, parte midiática, de como chamar a atenção e como fazer alarde. Mas esse é um caso negativo de como foi chamada a atenção. E agora nós temos um caso positivo de que chamou bastante atenção através da mídia, que é o caso do Tropa de Elite. E nós estamos aqui agora com o grande Rodrigo Pimentel. Boa noite, Pimentel. Nos ouve? QAP? Boa noite a todos. QAP. Grande Rodrigo Pimentel. Parabéns pelos 9 anos aí de conquista, viu? Muito obrigado, Pimentel. Muito obrigado. Pimentel, para caso alguém não saiba... Se tem algum alienado e não conhece. Algum alienado aí, ex-capitão do BOPE, serviu 14 anos na Polícia Militar do Rio de Janeiro e, além de ser... Além de ser um figurante no Tropa de Elite 2, né? Figurante Tropa de Elite 2. Exatamente, bateu o palmo no Capitão Nascimento ali. Exatamente. Então foi quase que uma autoatuação. Pimentel, uma satisfação estar te recebendo aí. E a gente estava falando aqui sobre questões midiáticas, questão de abordagem, de narrativas. E tu foi um cara que esteve muito tempo na frente de combate, né? Na ação, foi operacional. E, através das oportunidades, e, enfim, de toda a realidade que tu viveu, fez essa transição do campo de batalha operacional para a parte de produção. Como é que foi essa transição de sair do campo operacional para essa transição de roteirista, de escritor, de abordar todas essas questões? Mais fácil as pessoas imaginam que foi logo do Tropa de Elite, viu? Mas ela ocorre de forma lenta, gradual. Eu participei de um documentário com o João Salles e Katia Lund, chamado Notícias de uma Guerra Particular, que é um documentário da década de 90, que fala sobre a violência do Rio de Janeiro. E de lá para cá, de Notícias de uma Guerra Particular para Rio em Chamas, nada mudou, parece a mesma cidade. E depois eu fiz um documentário chamado Ônibus 174. Depois eu participei de Tropa de Elite 1 com o Zé Padilha, Tropa de Elite 2 também com o Zé Padilha. Fiz roteiro do filme, participei como assistente de produção, assistente de direção. E, mais recente, eu fiz o Intervenção, que é um filme que está na Netflix, é um filme mais novo, que fala sobre o Rio, uma tentativa de pacificação do Rio de Janeiro. Então, foi uma transição, assim, não foi assim do dia para a noite. Eu não dormi policial, acordei roteirista. Mas eu me sinto orgulhoso porque esses filmes geram debate, geram reflexão, geram mudança, geram transformação, né? Assim como o Brasil Paralelo faz hoje, que gera debate, transformação, mudança. Eu acho que o filme, a cultura de massa, ela tem esse poder. É mais fácil ser roteirista ou policial? Olha que pergunta difícil da porra. Olha, roteirista é mais difícil. Entender o momento da sociedade, entender o que vai gerar realmente debate e mudança, não é fácil. O Tropa de Elite é um caso de sucesso porque ele chega no momento certo, oportuno. Os brasileiros queriam visualizar heróis policiais. Os brasileiros estavam de saco cheio de narrativas de bandidos, né, da tal da bandidolatria, né? A história do cinema brasileiro, realmente, o bandido era o herói. Eu acho que o Tropa de Elite quebrou isso. Então, assim, ser roteirista do Brasil, com a cultura de cinema estabelecida do país, eu acho que não é fácil, não. É desafiador, é difícil. E, Pimentel, quais foram esses principais desafios nesse caminho da transição entre ser policial operacional para ser roteirista? Os principais desafios, assim, bom,
esse desafio aqui eu jamais teria na polícia e estou tendo aqui, construindo esse roteiro, construindo essa abordagem? Olha, o primeiro grande desafio é você achar numa constelação de diretores e produtores no Brasil pessoas dispostas a bancar uma produção que eu não chamo de direita, uma produção com uma outra visão. Né? O Tropa de Elite, muita gente de esquerda rotula como um filme fascista, não é apenas um filme. Né? Então, achar um diretor como o Zé Padilha, à época, era um grande desafio. Eu acho que poucos diretores no Brasil hoje pegam um roteiro de um policial herói e desenvolvem esse roteiro com coragem, né? E poucas produtoras também, e certamente poucos distribuidores também. Então, filmes que a população quer ver são difíceis de serem produzidos no Brasil. O obstáculo maior é da própria cadeia de produção, né? De produção. Que tem a curiosidade de que o Capitão Nascimento deveria ser o vilão da história do Tropa de Elite, né? Tá louco. Sabe que isso, eu já escutei isso, inclusive, ou é um mito. Brasil Paralelo. Ou é um mito. Eu escutei isso de um colega do Brasil Paralelo, eu fiquei um pouco magoado com isso. Aliás, uma investigação paralela um dia fará um produto sobre isso, um episódio sobre isso. Investigação paralela. O Nascimento era um malvado e virou um herói. Vamos lá, vamos aos fatos então. Antes do Tropa de Elite, eu lancei um livro chamado Elite da Tropa, com o Batista, Coronel Batista, que era a inspiração do Matias, tá? Tá vivo até hoje, comandou o Comando de Operações Especiais do Rio de Janeiro, comandou o Batalhão de Choque, é um policial exemplar, maravilhoso, que era meu amigo. Ele é coautor do livro comigo, junto com o Luiz Eduardo Soares, que é um sociólogo, de fato, de esquerda. E quem lê o livro vai perceber que o livro, antes do filme Tropa de Elite, já era um livro que colocava o policial numa situação muito boa, na condição de herói. Basta ler o livro para tirar essa dúvida. Então eu escuto muita gente dizendo: vocês queriam vilanizar o Nascimento e vocês erraram no tiro e deram tiro no pé e as pessoas entenderam de forma equivocada. Isso é uma loucura, porque olha quem participou do filme comigo. Participou o ex-comandante do BOPE, Piero Neto, participou o Storani comigo, o Laete comigo, o Batista comigo. Eu diria que pelo menos uns 15 ou 20 policiais do BOPE participaram comigo no treinamento dos atores, na leitura de roteiros, na produção do filme, né? Então foi um filme feito para contar o ponto de vista de um policial, que não era contado no Brasil. Uma cena como aquela de um policial entrando na PUC, cadê a maconha, né? Uma cena de um policial falando da hipocrisia, que é uma passeata pela paz, uma cena de um policial apontando para a mão de um usuário e perguntando quem é o culpado disso. Como é que esse filme pode ser antipolícia? De onde parte essa fake news, essa loucura que eu escuto muito hoje? E já escutei, inclusive, no Brasil Paralelo, colegas do Brasil Paralelo falando isso. Olha, o filme foi um tiro do pé, foi um erro, eles erraram, né? Quando lançamos o Tropa de Elite 1, recebemos tanta porrada da esquerda, um grupo de esquerda do Rio de Janeiro tentou censurar o filme, tentou estabelecer através de uma decisão judicial, né? Graças a Deus o juiz não deu essa canetada, tentou estabelecer a censura do filme, entendia que o filme era fascista, pelo simples fato das pessoas aplaudirem o policial no final do filme, né? Então esse foi o desafio que vocês enfrentam também, eu tenho certeza que é um desafio que vocês enfrentam. Não, sem dúvida. Zingano? Na minha opinião, né, cara, odiar bandido não precisa ser nem de esquerda nem de direita, né? Os dois podem odiar bandido, seria bom para todo mundo, né? Zingano sincero. Então, Zingano vai ser o hashtag próximo investigação paralela, hein? E Pimentel, um desses grandes méritos, né, tanto do livro Elite da Tropa quanto do filme, é justamente essa parte não diretamente da humanização do policial, mas mostrar o lado humano do policial, que muitas vezes a grande mídia acaba ignorando e acaba tratando o policial simplesmente como uma máquina e muitas vezes retratando até como uma máquina de matar, né? Então, de lá para cá, né, desde o primeiro rascunho do livro Elite da Tropa até 2025, essa desumanização do policial, ela segue sendo o modus operandi, segue sendo o senso comum ou vem melhorando ao longo do tempo? Infelizmente, ela não melhorou ao longo do tempo. O policial continua sendo desumanificado pela grande mídia
por diretores de cinema no Brasil, roteiristas, né? Eles concentram a visão naquele estereótipo do policial violento, truculento, corrupto, né? Quando a gente sabe que isso não é a maioria das corporações, né? A gente sabe que isso de fato é uma minoria que é combatida, que é enfrentada, que é excluída, né? Mas ainda o policial é vilão. A gente vê isso em comentários de comentaristas da televisão. Eu lembro de uma ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, eu não vou dizer o nome da jornalista, sabe? Mas a jornalista dizia, olha que estranho, nenhum policial morreu nessa operação, foram 27, aliás, só morreu um policial, foram 27 bandidos mortos, como é que só morre um policial, né? Olha, que comentário absurdo, fora de propósito, será que esse comentário seria repetido em qualquer emissora do mundo, né? Então, eu acho que o policial, apesar do sucesso do Tropa de Elite 1 e 2, apesar de boa parte da população ter aplaudido a ação do Capitão Nascimento e do BOP, eu acho que o policial continua sendo retratado como vilão no Brasil e só a cultura de massa pode mudar isso. Uma vez eu falei com o Zingano, eu estava visitando a Brasil Paralelo por 2 vezes, eu falei do sucesso da série Chips dos Estados Unidos, com o Cherello e John Baker, né, na década de 70, as pessoas abraçavam os policiais na Califórnia depois de assistir a série na televisão. Eu acho que o Tropa de Elite conseguiu mais ou menos isso, mas isso tem que ser semeado, a gente tem que continuar plantando para essa árvore crescer nas próximas décadas, para que os policiais realmente se tornem referência e não os traficantes, e não os cantores que fazem apologia de músicas do crime, né? Perfeito, Pimentel. Infelizmente, o nosso tempo aqui é curto, né? O tempo urge. Nós vamos nos despedir aí do Pimentel rapidinho. Por mim, a gente ficava umas 3 horas conversando com o Pimentel, né? Sim. Mas a conversa continua aqui. Muito obrigado, Pimentel. E para quem quiser ver mais do Pimentel, nós temos a participação especial do Pimentel no Entre Lobos e também no Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas, né, Pimentel? E no da Marielle Franco, né? Marielle Franco, nós vamos puxar o gatilho agora. Tá bom. Considerações finais, Pimentel. Um abração para vocês. 9 anos de Brasil Paralelo, eu estou feliz com isso. Eu fui na Bahia recentemente, eu estava num hotel e uma menina pequenininha, talvez uns 12 anos, ela, papai, ó o moço do documentário do Brasil Paralelo. Isso me deixou tão orgulhoso. Boa. Ela não falou que era o moço do Tropa de Elite. Sim. Então, assim, isso me deixou orgulhoso. Eu já estou sendo reconhecido no Brasil como moço do documentário não era o Em Chamas, não, era o Entre Lobos ainda. Então, olha que bacana como isso atingiu uma menina de 12, 13, 14 anos no estado da federação. Olha como bacana. Então, estamos promovendo transformação e gerando debate. Incrível, Pimentel. Valeu, Pimentel. Muito obrigado. E seguimos aqui a conversa com os nossos investigadores paralelos. E aí, quem é fã do Investigação Paralela, já comenta aqui embaixo. Eu sou fã do Benk, ou sou fã do Zingano, ou sou fã dos dois. Né? O Benk tá me olhando... Não, o Benk tá me olhando com uma cara assim, no que isso afeta o Grêmio? Afeta muito. Vai largar o bar, os guri. E Zingano, nessa 4ª temporada, qual foi o principal... Vou repetir a pergunta que eu fiz pro Pimentel. Qual foi o principal desafio das gravações dessa 4ª temporada, tirando o fundo verde? Foi lembrar das falas, né, cara? Essa temporada a gente fez uma coisa, saiu da mesa ali, né, e foi para um ambiente no qual a gente fica andando e conversando, né? A gente tentou fazer uma conversa o mais natural possível, né, que é como é uma investigação naturalmente, sem muito roteiro, mas as perguntas que surgiriam naturalmente nessa parte da investigação, né? Então, a gente mudou um pouco isso, mas ainda tem a naturalidade da nossa conversa normal ali. Mas, cara, era bem mais falas, né? Todo o movimento. Isso aí eu passei a respeitar mais os atores profissionais mesmo, porque não é fácil estar ali na câmera, cara, falar tudo aquilo, lembrar das falas todas e ainda performar, né? Fazer caras e bocas. Eu passei a respeitar mais os atores. É um dos pontos que a gente vê já no teaser, ali nos spoilers, que vai ter mais dramatização. Pra mim foi um sacrifício, né? Porque da primeira e segunda temporada eu realmente chegava e gravava. Eu não tinha... Quanto menos eu soubesse, era melhor. Aí nessa 4ª, onde a gente tem ali, fala, posição, olha pra câmera, tua câmera é essa daqui, tu faz tal coisa, o movimento é esse. Cara, é sofrido. Eu até decorei menos os casos, porque... a gente gravava por ambiente, né? Então, vamos fazer no balcão do bar, tu faz os 4 episódios ali naquele balcão
E então, tipo, daqui a pouco tá falando de Ayrton Senna, daqui a pouco a irmã Lúcia, e quem bateu na curva foi a irmã Lúcia, foi o Epstein, E aí? tudo misturado. E o Ayrton Senna, vocês vão abordar, inclusive, uma das teorias mais famosas e que também é uma das mais verdadeiras, isso mesmo, né? Sim. Quando o eu- sniper. Quando eu vi esse vídeo no YouTube, eu não acreditei, assim. Mas tem um cara que diz que o Ayrton Senna teria sido morto por um sniper, na verdade, né? O melhor sniper do E mundo. o cara tava aqui a 300 por hora e daí ele deu um tiro, assim, né? Não, mas é que pegou ele na reta, né? Então é mais fácil. Exato. Não foi ele, bem ele na ba- curva. ele bateu na curva, mas o tiro foi, Isso, foi na o tiro reta. foi na reta. Alguém O aí, Zingano tá alguém desmerecendo aí o sniper. no chat acredita nessa teoria? Comente aqui se Pô, acredita manda e-mail pra e gente por fazer quê, uma- e manda um e-mail também pra gente fazer um episódio Por quê? Pra gente só poder sobre botar essa isso, teoria. inserir, né? E tirando essa teoria, digamos, um pouco mais absurda ou menos provável, quais são as outras teorias que vocês vão abordar e que podem aí gerar essa curiosidade na turma? Sim. A questão do caso do Senna, as pessoas, enfim, sabem como ele morreu, obviamente, no acidente ali, né? Mas poucas pessoas sabem a causa do acidente e menos pessoas ainda sabem que pessoas foram condenadas por causa disso, né? Tem pessoas que não foram condenadas e estão na Fórmula 1 até hoje, por exemplo. Também. Então a gente teve condenações judiciais, né, de pessoas envolvidas no carro lá que foram, né, determinadas culpadas da história. Então a gente quer abordar mais essa parte processual. Claro que a gente vai fazer uma biografia do Senna, né, porque ele merece, enfim, uma coisa que eu já queria fazer há um bom tempo já. Mas essa parte da biografia, mais a investigação, eu acho que só a gente que fez e ficou bem legal. Eu acho que a gente chegou num resultado bem... A gente teve que desmentir muita coisa, né, cara? Porque a mídia inglesa, ela defende muito os seus, né? Então a Williams era uma equipe inglesa, então a National Geographic fez um documentário tentando incriminar o próprio Senna, né? Então a gente desmente esse documentário, a gente fez um trabalho em cima disso. E é isso, cara, a gente tenta realmente chegar onde chegou ali. Aí apresenta a questão da FIA também. Sim, porque a FIA, por ter diretores ingleses, também, né, não fez com que o processo fosse exatamente reto, assim, né, digamos. O Senna não era um queridinho da FIA também, né? Aquele final de semana também foi um final de semana bem estranho. Foi turbulento. Foi ruim. Para a Fórmula 1, né? Existem alguns pontos também que diz que no próprio regulamento, se alguém morresse na pista, o fim de semana teria que ser cancelado. Aí levantam a possibilidade de que, na verdade, ele já tinha morrido ali e fizeram todo aquele negócio de levar de helicóptero e tal, para ficar aquela coisa do tipo, não foi aqui, segue o negócio e... De fato, não deveria ter acontecido a corrida, né? Assim, já quando, fim de semana, né? Quando o Senna foi tirado do carro ali, quase sem vida, já deveriam ter parado o evento todo ali, né? O que infelizmente acabou não acontecendo. E você que está do outro lado aí, já compartilhou essa live com seus amigos no WhatsApp? Faz o triplo C, famoso triplo C, curte, comenta e compartilha. E daqui a pouquinho nós estamos falando com uma grande dupla aqui e vai ter uma outra grande dupla, que é o Bola e o Carioca. Então vai ter um podcast um pouco diferente. Eu não vou me arriscar a falar Ticaricaticast aqui. Acertei, viu? Foi só por isso. Sim. O Ben que vai falar, não vai? Ticaricaticast, isso? Ó, viu? Olha aí, viu? Agora os engano. Eu achei que era Ticaricast, né? Não é, né? Quase. Tem mais então sílabas. daqui a pouquinho, depois, eu não vou falar que é logo em seguida, mas depois dessa dupla aqui de investigadores vai ter Bola e Carioca também, muito especial. E, bom, falamos de Ayrton Senna, que já vai ser um episódio, eu acho que vai ser o sucesso da quarta temporada, mas temos outros episódios, inclusive, como eu sou historiador, vou puxar a brasa pro meu assado. Ó. E essa história aí do Tiradentes? Cara, essa é uma história que eu vejo muita coisa na internet, né? Tem muita conspiração, muito hoax. E o do Tiradentes é mais um que tem desses, né? Só que alguns desses casos que são conspiração, eles têm fundos de verdade. Tem elementos ali que, isso aqui talvez não seja bem assim mesmo. E do Tiradentes a gente investiga exatamente isso, cara. Eu vi muita gente falando, inclusive uma das coisas que me motivou a fazer esse episódio foi um post do Luiz Felipe Orlando Bragança, né? Ele postou que o Tiradentes teria vivido na França lá depois, não teria morrido e tal. Então o Luiz é um dos caras que defende essa teoria, e eu entrevistei nele, né? Fui ver o que ele pensava sobre isso, quais eram as fontes dele, né? E apresentamos, cara. A gente tem 3 teorias sobre o que aconteceu com o Tiradentes. E eu fiquei bem surpreso, cara. Eu fiquei bem surpreso com esse episódio. Tá, e a pergunta que fica, se essa teoria da conspiração for verdade, acaba o feriado do dia 21? É que tá, né? Eu não sou contra o feriado, né? Então, por mim, poderia mudar, na verdade, o feriado, porque
o Tiradentes é a única pessoa brasileira que tem um feriado no seu nome, né? A única pessoa, o resto é tudo datas, né, festivas e tal. O descobrimento do Brasil não é um feriado. Eu acho isso meio absurdo. Eu acho que o descobrimento do Brasil deveria ser feriado, assim como a assinatura da Lei Áurea deveria ser um 13 feriado. de maio. Exatamente. Esses dois não são e o Tiradentes é. Isso eu vejo com uma certa discrepância. Assim. Eu gostaria que, não que tivesse mais feriados, mas que o descobrimento do Brasil e a Lei Áurea fossem... O bem que quer mais feriados. Não, por mim. Quanto mais feriado, melhor. Já estou trabalhando domingo hoje. Pois Já estamos aqui. Então. Bom, então, Ayrton Senna, Tiradentes, e aí vocês falaram ali de um famoso que está sendo julgado. Quem é esse famoso que está sendo julgado? O cara que mudou de nome várias vezes já, na verdade, né? Então, qual é o nome dele? É o Sean Combs, o P. Diddy, Puff Daddy, né? Vários nomes que ele já teve. O caso do P. Diddy é meio o caso do Epstein, assim, né? Onde é que o P. Diddy se encaixa nisso? Porque ele fazia essas festas, né? Os famosos freak outs, que ele chamava. E nessas festas acontecia muita coisa, vou deixar assim, né? E essas coisas eram gravadas ou não, isso a gente vai descobrir, né, durante o julgamento que está acontecendo. Esse episódio está sendo escrito, né? Ele não foi Acho que isso é o mais interessante, né? Que tá sendo, a história está acontecendo. Sim. E o episódio está investigando. Talvez tenha que ter em duas partes. Sim. Tem muitas coisas sobre a indústria da música também que a gente quer apresentar. Então, nesse caso do P. Diddy, a gente vai colocar algumas questões da indústria da música que é bem pesada, né? Pesou muito para a vida do Michael Jackson, por exemplo, né? Para a vida do Kanye West também. Então a gente vai abordar esses assuntos também junto. Excelente. Pessoal, considerações finais, estamos acabando aqui, mas acabando apenas a conversa com Investigação Paralela. Daqui a pouquinho tem muito mais super live dos 9 anos da Brasil Paralelo. E após as considerações finais, vou dar um spoiler aí para vocês, o que vem por aí. Quer começar? Posso começar? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite de estar aqui. São 9 anos da BP, eu tenho 7 anos e meio de casa. Eu realmente cheguei isso aqui, era tudo mato. Lembro lá quando a gente lutava para a próxima meta era chegar em 5 mil assinantes. Hoje somos mais de 800 mil. Muito obrigado a todos vocês que assinam. Isso aqui tudo só é possível graças a vocês. Vi muita coisa ser lançada, então pode confiar que esse produto vitalício é um baita negócio, porque se nesses 7 anos a gente não parou, não é agora que a gente vai parar. Muito obrigado e parabéns, BP. Boa. Eu queria agradecer, então, o público aí que nos acompanha faz alguns anos, né, desde 2020, a primeira temporada. Esse ano vai ter mais episódios, e nós vamos lançar 4, depois mais, né, no segundo semestre. Então, o pessoal que é assinante pode ficar ligado que tem bastante coisa boa vindo por aí. Eu sou o Henriquezinho, eu sou, na verdade, o segundo funcionário mais antigo da empresa, né? Entrei lá em Porto Alegre ainda, antes de vir para São Paulo. E muito feliz, cara, muito feliz de ver a empresa crescendo do jeito que cresceu. Quando eu cheguei era mato mesmo, né? Nem brincadeira, assim. A gente enfrentou muitas dificuldades no começo, né? Porque eram só jovens ali tentando fazer alguma coisa, com o Brasil numa situação que já estava horrível, né? As coisas pioraram, mas naquela época era ruim. E a gente viu que tinha que fazer alguma coisa e saímos fazendo. E graças a Deus deu certo, né? Com a ajuda do público. Tenho muito orgulho do que a BP faz, do que a BP é, do que ela representa, e eu acho que a gente tem muito caminho ainda pela frente, e eu acho que isso é só o começo mesmo, assim. Eu acho que a gente está num caminho longo e que a gente vai chegar bem alto ainda, assim. Muito obrigado, Zingano, muito obrigado, Benck. Como o Zingano falou, temos um longo caminho pela frente, mas onde há vontade, há um caminho. E você que está do outro lado e ainda não assinou a BP, esse é o momento, porque nós temos o plano BP para sempre. Então, esqueça as mensalidades, esqueça a inflação, você paga uma vez e tem acesso a BP para sempre. Tá, mas Bagé, qual é a diferença dessa para a promoção do vitalício que teve lá na Black Friday? Muito simples, aqui você assina a BP para sempre, ganha de brinde, não é sorteio, ganha de brinde um boné exclusivo, um azul marinho, sensacional, já dei spoiler aqui. Azul é a cor mais bonita. Sensacional o boné, BP para sempre, também, aí sim é sorteio. Mas por que é sorteio? Porque é a excursão, a expedição A Última Cruzada. O que é essa expedição A Última Cruzada? Simples, você vai concorrer
a uma viagem pelas principais cidades do descobrimento, do nascimento do Brasil, com hospedagem e passagem de graça. Além disso, ainda um acompanhante. Por exemplo, se o Benck ganhasse, ia levar os enganos e vice-versa. Né? Só alimentação que não, porque senão ia ser muita coisa. Entendi. E vai ser uma tour com um guia, um professor da BP, que fez parte desses 9 anos da Brasil Paralelo. Então, tem guia turístico especializado em história, principais cidades da história do Brasil e hospedagem e passagem pagas pela BP. Então, assine agora BP para sempre. Para assinar é muito fácil. Aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aí do lado ou clique no link da descrição. Bagé, eu sou mais a moda antiga, não tem problema. Liga no nosso 0800 e troca ideia direto com a nossa equipe comercial. E o que vem por aí? Tem muita super live ainda. Tem bola e carioca com Ticaricaticast. Ó, agora foi direto, hein? Especial dos 9 anos. Tem também papo com os nossos fundadores, especial, os fundadores vão estar aqui, Lucas Ferrugem, e também, você não vai durar até o Natal, entendeu a referência? Temos o grande Siqueira Júnior também que vai participar aqui conosco. Então, siga aqui ligado na Super Live da BP 9 anos. Poli Carioca, Siqueira Júnior e papo com os fundadores. Até a próxima.